Olá, meu nome é Helena Faix Uchaca, sou mestranda em Dentística Restauradora e meu professor orientador é o professor Dr. César Arraes. Eu vou apresentar o trabalho intitulado como Efeito de ar na temperatura pulpar durante fotoativação de resinas Bookfill pré-aquecidas em classe 1. Nos procedimentos restauradores utilizando resina composta, é fundamental evitar o aumento da temperatura pulpar para garantir a vitalidade, já que ela está bem relacionada à temperatura, sendo um valor limite de referência de aumento de temperatura 5,5 graus Celsius para evitar danos irreversíveis ao tecido. Com o aprimoramento de fotopolimerizadores LED, que possuem uma radiância superior a 2.000 mW por centímetro quadrado, é essencial avaliar a geração de calor durante a fotoativação e seu impacto na temperatura pulpar. Além disso, existem no mercado resinas que permitem um pré-aquecimento previamente à sua inserção na cavidade, e estudos relatam que há uma melhora na propriedade mecânica desse material devido aos maiores valores de grau de conversão. Então, também é interessante estudar sobre a variação de temperatura que esse pré-aquecimento pode causar. Dessa forma, esse estudo visa avaliar in vitro a alteração da temperatura pulpar de um molar quando exposto à luz LED de um fotopolimerizador PolyWave de alta potência em restaurações classe 1 de resinas compostas Bookfill pré-aquecidas. Após a aprovação do Comitê de Ética, foi confeccionado um preparo classe 1 na face oclusal de um molar com 4 mm de profundidade. Esse dente também teve raízes seccionadas e os canais alargados para permitir o acesso e a colocação de um fio Thermoper tipo T no interior da sua câmara pulpar. A temperatura no interior dessa câmara pulpar foi medida em tempo real durante todo o processo de restauração, usando um sistema de aquisição de temperatura. Como pode ser observado no desenho da figura 1, que é um desenho esquematizado do método, onde o dente foi fixado em uma placa de acrílico com perfuração ao centro, e também um dispositivo de análise de temperatura foi acoplado ao dente por meio de Thermoper tipo T, conectados a um sistema de aferição de temperatura. E após estabilizar a temperatura basal do dente em 32 graus Celsius, as resinas Viscalar Bookfill da Volco e a Filtech One Bookfill da 3M, utilizadas no estudo, foram pré-aquecidas e inseridas em um único incremento a 65 graus Celsius e fotopolimerizadas com o Blue Phase 20i da Ivoclar Vivadente. Lembrando que resinas Bookfill têm a permissão desse incremento maior. A fotoativação foi realizada com e sem aplicação de jatos de ar na face lingual do dente, com a seringa tríplice, sendo com jatos de ar na pressão 15 psi e 30 psi por 3 segundos antes do início e durante a fotopolimerização. Na figura 3 é possível observar a fotopolimerização na face oclusal. Dessa forma, nós temos os grupos experimentais com N igual a 10 da resina Viscalar Book da Volco, com o grupo sem ar e com as pressões 15 psi ou 30 psi, e a Filtech One da mesma maneira, que é a sem ar e com as duas pressões, 15 e 30 psi. A variação da temperatura pulpar foi avaliada por meio de ANOVA 2 fatores, seguido por teste de borrefone com um alfa igual a 5%. Os resultados de pico de temperatura durante o procedimento é apresentado no gráfico 1 e mostra que os dois grupos sem ar obtiveram maior pico de temperatura, depois os grupos de 15 psi e 30 psi em ambas as resinas. E, embora a diferença entre as pressões tenham sido pequenas, a maior pressão teve um menor pico de temperatura. E analisando a variação de temperatura, também temos as maiores variações nos grupos sem ar, seguido de 15 psi e 30 psi, novamente em ambas as resinas. Portanto, nós tivemos como resultado o aumento e a variação da temperatura maior quando as resinas foram fotoativadas sem o uso de ar, seguidos pelos grupos com pressão 15 psi e 30 psi, respectivamente.
Conclui-se então que a utilização de jatos de ar durante a fotoativação das resinas compostas pré-aquecidas promove menor aumento da temperatura pulpar, quando comparados à não utilização de jatos de ar. Essas são algumas das referências utilizadas. Gostaria de agradecer o apoio CAPES e muito obrigada pela sua atenção.